Oi, pessoas, Diário de Bordo número 7, cá estamos nós de novo. Hoje eu vou falar sobre hipnose ericksoniana, mais especificamente. E vou usar de exemplo uma cena do Game of Thrones, Fúria dos Reis, o segundo livro, das Crônicas de Gelo e Fogo. Nesse livro tem uma passagem interessantíssima com dois personagens que são personagens fantásticos. Um deles, Tyrion Lannister, e o outro, Lord Varys. Tyrion Lannister, ele é um anão, feio pra caramba, tem um cabeção enorme, tem um olho de cada cor. Ele é visto por todos como uma deformidade, ainda mais no período em que se passa, é uma fantasia na Idade Média, digamos assim. Ele é tido como um inútil. Quando ele nasceu, ainda por cima, olha só, ele é o irmão mais novo entre três irmãos. Esses dois irmãos dele são a Cersei e o Jaime Lannister, são dois irmãos gêmeos, lindíssimos. Ele e ela são lindos. Jaime Lannister, as mulheres se derretem por ele, e a Cersei também. A Cersei é uma mulher assim que tudo que é homem cai na frente dela, assim, se jogando, porque ela é linda. E ele é um anão, o irmão mais novo, e que quando ele nasceu, ainda por cima, não bastasse toda uma vida comparado pela beleza dos irmãos, quando ele nasce, a mãe dele morre no parto. Então o pai dele ainda culpa esta deformidade pela morte da mãe. Putz, que desgraça esse Tyrion Lannister. Porém, ele é de uma família rica, vamos falar do lado bom, ele tem dinheiro, não é um problema para ele. Ele, ao longo da vida, nunca teve uma namorada de verdade. As mulheres que ele tem são todas prostitutas. Então ele é muito frustrado por isso. Ele tem uma vida frustrante. E ele vai, por uma situação, uma rede de situações que está no livro, ele vai acabar se tornando mão do rei. O que é a mão do rei? A mão do rei é aquela figura que equivale a hoje a um primeiro-ministro. Ele é aquele que manda no lugar do rei. É aquele que ele é escolhido pelo rei para, como o nome diz, mão do rei, para escrever os decretos, dar as ordens no lugar do rei. Então, a mão do rei é um cargo poderosíssimo, E ele está exercendo essa função. O rei é o príncipe Joffrey, que é seu sobrinho, filho da sua irmã, da rainha Cersei. E ele acaba com essa função e ele mantém, sem o seu pai saber, uma prostituta que virou a prostituta que ele mais gosta, que é a Shai, que está escondida, bem escondida, numa biboca lá no centro da cidade, escondendo ela lá, fazendo de tudo para esconder. Só que quando ele acha que escondeu de todo mundo e está indo visitar essa prostituta, eis que ele encontra o outro personagem que eu quero falar aqui, que é o Lord Varys. Lord Varys é uma pessoa muito inteligente, muito influente. Ele é o mestre dos sussurros. Lord Varys é um eunuco. Eunuco, para quem não sabe, é um sujeito que foi capado, castrado, ou seja, falta para ele. E no caso do Lord Varys é um eunuco completo. Ele não tem aquilo que todo homem, se perdesse, iria, imagina, já te imaginou, Magrão? Pensa bem. Pois é, coisa terrível. E o Lord Varys é um eunuco. Então, assim, esse eunuco, ele ocupa o cargo dentro do reino de conselheiro, que é como se fosse um ministro, e ele não é assim um nobre, apesar de ser chamado de Lorde,
ele conquistou esse espaço pela sua rede de influências. Ele é um sujeito que tem muita influência porque ele tem informações. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo antes dos outros. Ele tem o que ele chama de os passarinhos dele que informam ele em todos os lugares, em todo o reino, sobre tudo o que acontece. E o que acontece? Quando Tyrion vai visitar a sua prostituta, Lord Varys já está lá, porque ele já sabia onde seria o esconderijo, já sabia que o Tyrion tinha uma prostituta escondida, já sabia onde estava, e quando ele chega lá, o Tyrion encontra o Lord Varys. Bom, o Tyrion olha e pensa, né? Puta merda, esse filho da puta desse eunuco tá aqui me incomodando. Mas os dois têm um diálogo muito cínico, né? E é interessante porque os dois são duas deformidades. Né? O Tyrion é um anão sempre ridicularizado, dentro e fora da sua família, e o Lord Varys que é considerado alguém que não é nenhum homem. Então tu tem uma pessoa que para a sociedade é um eunuco, ou seja, nem homem é, com aqueles que eles chamam na história de um meio-homem, porque ele é um anão. Um com muito poder, ironicamente, e o outro com muita influência. Ambos muito inteligentes. Eu não falei, mas o Tyrion é inteligentíssimo. É um grande articulador político. E o Varys também. Bom, eles se encontram lá, tem esse diálogo bem cínico. Eis que Lord Varys deixa para o Tyrion um enigma. Ele chega para o Tyrion, antes de ir embora, ele diz assim, posso deixá-lo com um pequeno enigma, Lord Tyrion? E ele nem espera a resposta, ele já fala. Numa sala estão sentados 3 grandes homens. Um rei, um sacerdote e um homem rico com seu ouro. Entre eles está um mercenário. Mercenário, um homem pequeno, de nascimento comum e sem grande inteligência. Para quem não sabe, mercenário é aquele soldado, aquele guerreiro que se vende por dinheiro. Cada um dos grandes, que são o rei, o sacerdote e o rico, cada um dos grandes pede ao mercenário que mate os outros 2. Faça isso, diz o rei, pois eu sou seu governante por direito. Faça isso, diz o sacerdote, pois estou ordenando em nome dos deuses. Faça isso, diz o rico, e todo esse ouro será seu. E aí, Lord Varys olha para o Tyrion e diz, quem sobrevive e quem morre? Ele faz essa pergunta, deixa o enigma, com uma profunda reverência, o eunuco apressa-se em sair da sala. E deixa o Tyrion com o enigma. Vocês acham que ele dá a resposta? Não. Simplesmente deixou com o enigma. Tchau. Pessoas, isso aqui que ele fez é o que se chama na hipnose ericksoniana. Isso aqui é um manual de hipnose ericksoniana, Sophia Bauer. É um bom manual, dentre outros. É o que se chama de semear. Lord Varys usa da sua autoridade, mostra primeiro a autoridade e influência, que é um dos elementos da hipnose, e aí ele desvia o senso crítico com essa história. Ele desvia o senso crítico de Tyrion com essa história interessante que deixa Tyrion intrigado. Mas na hora, ele não dá a resposta. Ou seja, ele semeou. Ele deixou o senso crítico de Tyrion aberto, curioso. Semeou com a curiosidade de Tyrion. O Tyrion está ali, ele está ali para ver a prostituta dele. Mas aquilo ali, aquele enigma, fica na cabeça da pessoa. Ele pode até não se preocupar muito em resolver, mas fica ali, dentro da mente de Tyrion. Como é que se resolve o enigma? Só páginas adiante é que Lord Varys vai resolver. O mesmo enigma do Lord Varys eu vou deixar para ti. Não vou dar a resposta agora. No próximo diário de bordo eu dou a resposta. Mas entenda o que é semear. Quando você semeia, você deixa a pessoa com essa curiosidade.
e pensando: qual é a conclusão disso? Isso faz com que se deixe uma sugestão. Qual é a minha sugestão para você quando eu deixo esse enigma do Lord Varys? Pensa, vê se tu descobre.